Imagine acordar todo dia com aquela sensação de que algo dentro de você está quebrado. Um vazio que você tenta preencher de qualquer jeito. Mas quanto mais tenta, mais fundo ele fica. Talvez você não use drogas, mas já sentiu esse peso? Essa vontade de escapar da realidade, de silenciar a cabeça que não para de cobrar, de julgar, de doer. Essa história que eu vou te contar agora é sobre alguém que viveu isso na pele, que chegou no fundo do poço e descobriu que ainda havia uma saída. E quem sabe, ela não vai te ajudar a ver a sua própria saída também. Se você está sentindo isso agora, se essa história já está mexendo com você, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não é por mim, é porque histórias assim precisam chegar em quem está no escuro, precisando ouvir que não está sozinho, que ainda dá tempo de recomeçar. Seu like e sua inscrição fazem com que mais pessoas encontrem esperança exatamente quando mais precisam. Agora respira fundo. Se acomoda aí, porque eu vou te levar para dentro da vida de Lucas. Um cara comum como tantos outros, cuja história pode mudar a forma como você olha para as suas próprias lutas. Prepara o coração, porque o que vem pela frente é pesado, real e, no final, transformador. Lucas tinha 28 anos quando tudo começou a desmoronar de vez. Ele era aquele tipo de cara que todo mundo gostava. Alto, cabelo bagunçado, sorriso fácil, trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos em São Paulo. Morava com a mãe viúva num apartamento simples na periferia. Ajudava a pagar as contas, saía com os amigos nos fins de semana. A vida parecia normal. Começou inocente, como começa para a maioria. Uma festa, um baseado para relaxar depois de um dia estressante, depois uma carreira de cocaína para dar energia, para se sentir invencível. Logo o fim de semana virou toda a noite. Ele dizia para si mesmo que controlava, que era só para curtir, mas o controle foi escorregando pelos dedos sem que ele percebesse. Você já passou por isso? Acha que tem controle até o dia que acorda e percebe que a coisa te controla? Lucas chegava em casa cheirando a fumaça, olhos vermelhos, inventava desculpas para a mãe que fingia acreditar porque doía demais admitir a verdade. No trabalho, as vendas caíam, o chefe chamava atenção, ele prometia mudar e no dia seguinte já estava usando no banheiro da loja para aguentar o turno. O dinheiro que era para ajudar em casa sumia em doses, pedras, noites em claro. Os amigos verdadeiros foram se afastando, sobraram os que usavam junto, aqueles que puxavam para baixo em vez de segurar. A primeira grande perda veio quando a mãe dele, Dona Maria, descobriu tudo. Ela encontrou um cachimbo de crack escondido no quarto dele. A discussão foi feia, gritos, lágrimas. Ela dizendo que o pai dele, que morreu de coração partido anos antes, nunca iria perdoar ver o filho assim. Lucas prometeu parar, chorou, abraçou a mãe e jurou que ia mudar. Por 2 semanas ele conseguiu. 2 malditas semanas. Depois a fissura veio como um soco no estômago. Uma ansiedade que apertava o peito, suor frio, mãos tremendo. Ele saiu de casa dizendo que ia comprar cigarro e voltou 3 dias depois, sujo, magro, sem dinheiro. A mãe não aguentou. Colocou as coisas dele numa mala e pediu para ele sair. Eu te amo, filho, mas não posso ver você se matar na minha frente. Aquelas palavras cortaram Lucas como faca quente. Ele foi morar na rua, dormindo embaixo de viadutos, pedindo dinheiro, roubando o que conseguia para comprar mais. Perdeu o emprego, o respeito, o resto de dignidade. Dias viravam noites, noites viravam dias, tudo borrado em meio a alucinações e paranoia. Ele via vultos, ouvia vozes acusando ele de ser um fracasso, um lixo. Uma vez acordou num hospital depois de uma overdose, tubos no nariz, coração disparado. O médico disse que mais uma vez ele não resistiria. Lucas olhou para o teto branco e pensou: talvez seja melhor mesmo acabar logo com isso. Você já sentiu que chegou no limite? Que não tem mais para onde cair? Lucas estava lá, sem casa, sem família, sem futuro. Ele vagava pela cidade como um fantasma, sujo, barba grande, olhos fundos. Um dia, numa praça, um antigo colega de escola que agora trabalhava com assistência social o reconheceu. Lucas, cara, você tá destruído. Tem um lugar que pode te ajudar. Uma clínica de reabilitação gratuita com vagas abertas. Se você quiser, eu te levo agora. Lucas riu com escárnio primeiro. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Mas quando o cara virou as costas,
Algo dentro dele quebrou. Ele correu atrás, chorando como criança. Me leva, por favor. A entrada na clínica foi o começo do inferno de verdade. Não era o fundo do poço físico, era o emocional. Os primeiros dias de desintoxicação foram tortura. Suor, vômito, dor nos ossos, crises de ansiedade que faziam ele querer bater a cabeça na parede. Ele gritava por droga, implorava para os enfermeiros, xingava todo mundo. Vocês não sabem o que é isso. Me deixem sair. Os conselheiros, muitos deles ex-usuários também, ficavam ali, calmos, dizendo que ia passar. Lucas não acreditava. Ele fugiu uma vez, na segunda semana. Pulou o muro, passou 2 dias na rua usando de novo, sentindo o gosto amargo da recaída. Quando voltou, arrastado pela culpa, pensou que iam expulsar ele. Mas o diretor, um homem forte de voz grave chamado Roberto, só olhou nos olhos dele e disse: A porta está aberta para entrar, mas a saída é por decisão sua. Quer ficar ou quer morrer lá fora? Essa frase ficou martelando na cabeça de Lucas durante meses. Ele começou a participar das rodas de conversa, das terapias em grupo. No começo ficava quieto, braços cruzados, cara fechada. Depois começou a falar. Contou da mãe, da perda do pai, da pressão para ser o homem da casa, da solidão que ele tentava calar com substâncias. Descobriu que muitos ali tinham histórias parecidas. Um cara chamado Marcos, que perdeu os filhos para o vício, chorou junto com ele. Outra mulher, Juliana, que era professora e caiu no crack, compartilhava os mesmos medos. Pela primeira vez em anos, Lucas se sentiu visto, não julgado. A tensão crescia aos poucos. Tinha dias que a fissura voltava forte, principalmente à noite, quando as memórias vinham como avalanche. Ele se lembrava das festas, da falsa euforia, do dinheiro fácil que aparecia e sumia. Questionava se valia a pena viver sem aquilo. E se eu nunca mais sentir prazer de novo? Pensava. Numa dessas noites, quase recaiu de novo. Um interno ofereceu um comprimido contrabandeado. Lucas pegou na mão, olhou para o pó, sentiu o coração acelerado. Você faria o mesmo? No limite, com a dor gritando? Ele apertou o comprimido na mão, levantou, foi até o banheiro e jogou na privada. Chorou ajoelhado no chão frio. Foi a primeira grande vitória. Os meses foram passando. Lucas ganhou responsabilidades na clínica, ajudava na limpeza, depois nas oficinas. Começou a ler livros sobre dependência, a entender o que acontecia no cérebro dele. O vício não era fraqueza de caráter, era uma doença que precisava de tratamento. Ele aprendeu técnicas de respiração, de lidar com gatilhos, de reconstruir a autoestima. Teve recaídas mentais, sonhos vívidos com o uso, mas resistiu. A mãe veio visitar uma vez. Foi um reencontro emocionante, cheio de lágrimas e abraços demorados. Eu nunca deixei de te amar, filho. Só não sabia como ajudar. O clímax veio no 8º mês de tratamento. A clínica organizou um evento aberto para famílias e ex-internos. Lucas foi escolhido para falar em público pela primeira vez. Na noite anterior, a dúvida atacou forte. Quem sou eu para falar? Ainda sou um drogado. Ele quase desistiu. No dia, com as mãos suando, subiu no pequeno palco improvisado. Olhou para a plateia, viu a mãe, viu o Roberto, viu rostos marcados pela mesma dor. A voz saiu tremida no começo. Eu perdi tudo. Família, casa, respeito. Cheguei a desejar a morte. Mas hoje eu estou aqui, vivo, sóbrio há 8 meses. E se eu conseguir, você também consegue. Enquanto falava, uma revelação veio forte. Ele não queria só ficar sóbrio. Queria ajudar quem estava onde ele esteve. A decisão foi tomada ali, na frente de todos. Ele sentiu um peso enorme saindo dos ombros, como se Deus ou a vida ou o universo estivesse dizendo: essa é a sua nova missão. A partir dali, tudo mudou. Lucas terminou o programa. Saiu da clínica limpo e determinado. Conseguiu um emprego simples numa padaria. Começou a estudar à noite para se formar como conselheiro em dependência química. Foram anos de esforço. Ele atendia grupos voluntariamente nos fins de semana, visitava comunidades, contava sua história sem esconder as cicatrizes. Muitos jovens se identificavam imediatamente. Um deles, um garoto de 17 anos chamado Pedro, chegou destruído como Lucas um dia. Lucas o acompanhou, conversou madrugada dentro, segurou a mão dele nas crises. Pedro conseguiu se recuperar e hoje também ajuda outros. A transformação de Lucas foi profunda. Ele reconquistou a confiança da mãe.
que agora se orgulha dele publicamente. Reconstruiu amizades verdadeiras, encontrou uma namorada que entendia o processo de recuperação, alguém que caminhava junto sem julgar o passado. Ele aprendeu que a recuperação não é linear, tem altos e baixos, mas cada dia sóbrio é uma vitória. O que ele aprendeu acima de tudo foi que a dor não precisa definir a gente. Pode ser o combustível para ajudar outros. Ele repetia para si mesmo e para os outros: o fundo do poço tem um trampolim. Hoje, Lucas é conselheiro full-time numa instituição respeitada. Ele atende dezenas de pessoas toda semana, cria grupos de apoio online, viaja para palestras em outras cidades. Quando alguém chega quebrado, olhos baixos, cheio de vergonha, ele olha nos olhos da pessoa e diz: eu já estive exatamente onde você está. E olha para mim agora. A vida dele virou um farol. Ele não esconde as marcas nas veias, as histórias tristes. Usa tudo como ferramenta de cura. A mãe dele, já idosa, vive com ele agora num apartamento melhor, e os dois riem juntos, lembrando do passado difícil. Lucas encontrou propósito no lugar onde só havia destruição. Pensa nisso. Quantas vezes você achou que sua história estava acabada? Que o erro era grande demais para consertar? Lucas provou que não existe erro grande demais quando a gente decide mudar de verdade. A superação não apaga o passado, mas transforma ele em algo útil. Você carrega dentro de si a força necessária. Só precisa dar o primeiro passo, pedir ajuda, resistir um dia de cada vez. Comente aqui embaixo o que você achou dessa história. Já passou por algo parecido ou conhece alguém que precisa ouvir isso? Conta de onde você está assistindo e qual parte mais te tocou. Compartilha com quem você sabe que está lutando agora. Vamos criando uma corrente de esperança. Você não está sozinho. A sua transformação pode começar hoje. Te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus e até breve.